podcast Papo de Clínica, tudo que um bom médico precisa ouvir. Bom dia, boa tarde, boa noite para você ouvinte que está nos ouvindo aí em casa. Meu nome é Igor, eu sou editor do Instagram do Papo de Clínica, sou médico formado pela Universidade do Estado do Pará e clínico formado pela Santa Casa de São Paulo. E hoje eu estou aqui na Medway para trazer para vocês mais um episódio da segunda temporada do nosso podcast do Papo de Clínica. Lembrando, galera, a gente está com uma parceria super bacana com o pessoal da Medway, que é o melhor preparativo de residência aí para você pro R1 e pro R3, o único que é inteiramente focado aí pro estado de São Paulo. Então a gente sabe que muitos dos ouvintes, muitos de vocês que estão aqui com a gente, estão se preparando para prestar prova no fim do ano, para prestar um R1, um R3. Não tem dúvida, galera, vem com a gente, a Medway é o caminho. Hoje eu tô aqui com o Dante, que vocês já conhecem também, editor do Instagram do Papo. Tudo bom, Dante? Fala aí pra galera, se apresenta pra quem não te conhece. Tranquilo, e aí, Igor, tudo bem? Obrigado pelo convite aí, é um prazer agora participar como convidado da segunda temporada. Na primeira temporada eu fui host do podcast, a gente teve vários episódios interessantes, né? E hoje a ideia é falar um pouquinho aí um pouquinho menos sobre medicina e mais sobre minha vida pessoal aí, tá? Pra quem não sabe, eu sou médico intensivista, formado pelo HC da Faculdade de Medicina da USP, fiz clínica médica lá, me formei lá também. E atualmente trabalho aqui na Medway junto com o time do Papo de Clínica, e a gente está aí nessa parceria fantástica desde 2023. Certo. E a gente vai falar sobre o que hoje, Dante? Sobre hobbies, sobre como desafogar aí o estresse da vida médica, da residência. Certo. Vocês ouviram o Dante falar agora, para quem não conhecia, ele é intensivista, né? Então, uma das carreiras que tem um potencial estressor mais forte, mais presente na área médica, seja na residência, seja no início de carreira depois, seja, enfim, pro resto da vida. Você trabalhar no hospital terciário quaternário, o grau de estresse que você vai sofrer, seja como médico assistente, né, ou seja como coordenador, tem um potencial absurdo, né? E eu queria começar te perguntando, tipo, você imagino que desde a época da residência está exposto a várias situações que são situações muito pesadas, né? E você faz o quê para não ficar doido com isso? Então, vamos lá. Na época da faculdade eu fui da Atlética, né? Inclusive eu fui diretor lá da Associação Atlética Acadêmica Oswaldo Cruz em 2012, fui da parte esportiva. E durante toda a graduação e também durante a residência eu joguei handball. Então eu treinava 2 a 3 vezes por semana, participava dos jogos, participava das competições. Lógico que depois na residência não consegue ter a mesma dedicação nos treinos que você tem durante a graduação, mas sempre gostei bastante de esportes e aí esportes variados, né? A última vez que eu joguei foi em 2022, mas desde que eu terminei a residência eu dei uma boa diminuída aí na frequência de treinos, tá? Porque vai ficando também, você vai tendo uma diferença geracional importante, você não tem a mesma disponibilidade porque você está trabalhando também pra caramba e não consegue ir lá treinar 2, 3 vezes por semana, e ter o treino constante é algo que é bastante necessário para você conseguir jogar as competições no nível adequado, né? O nível das competições nas faculdades de medicina é bem alto. Mas como você bem falou, realmente na medicina intensiva, principalmente, a gente passa por situações bastante estressantes. Então, no meu caso, quando eu me formei na medicina intensiva foi em fevereiro de 2020, já em março de 2020 eu já entrei de cabeça na pandemia. Estourou. E aí, forte. uma das consequências que eu estava tendo, isso já manifesto desde o R2 de clínica médica para o R3 de terapia intensiva, era que a minha saúde física e até mesmo a saúde mental estava degradando, né? Eu comecei a ficar muito estressado, comecei a ganhar peso, eu cheguei ao maior peso da minha vida no R3, no estágio que eu estava, que é um dos estágios mais puxados, que era a UTI do trauma. Chegava em casa, pedia iFood, comia demais. Pelo que você falou, foi a época que o handebol foi diminuindo, a vida, tipo, o esporte que você praticava foi perdendo espaço no teu dia a dia e a residência vai ficando mais puxada, né? Não, exatamente. Não só a residência também, você tinha ali 60, 70 horas semanais na residência e ainda tendo que trabalhar aí 12 a 24 horas toda semana para pagar as contas, né? Sim. Porque todo mundo sabe que o custo de vida em São Paulo é bem alto. Então, você imagina o quão estressor é você trabalhar 90 horas, aí 100 horas semanais, depender da semana, né? E aí, chega em casa, não tá com vontade nenhuma de treinar, de, né, fazer atividade física, né? E aí, eu contar uma história para vocês, eu tava no R4,
né? Tava no estágio da REC, que é o pior, efetivamente, o pior estágio da residência de terapia intensiva lá no HC. A REC, para quem não sabe, é uma UTI cirúrgica, de cirurgia cardíaca. Então, todos os casos que são operados ali no INCOR e que necessitam de UTI vão para lá. Então, são 7, 8 admissões por dia, uma UTI gigantesca, com 4 módulos. E a gente ficava com vários pacientes ali, pacientes críticos, muito graves. E a gente tinha pouquíssimo tempo, assim, de lazer, né? Entrava às 7, não tinha hora para sair. Teve dia que eu saí 10h30, 11 da noite de lá, porque não Pra dava voltar às para ir embora. 7 no outro dia. Para voltar às 7 no outro dia. E aí eu peguei alguns amigos, né? Que, inclusive, eram meus R-. Uhum. E tive uma ideia brilhante, assim. E falei, vamos pegar um final de semana que tá livre, dar uma desestressada. Vamos para Boituva, saltar de paraquedas, ver como é que é, né? Aí eu lembro até hoje. Eu cheguei lá. Tava, lógico, morrendo de medo, né? Tava Se tremendo todo. se tremendo, porque é uma coisa que é totalmente contra-intuitiva, se jogar de um avião agarrado no instrutor, e aí você tem aquele medo, né? Aquela pergunta, e se não abrir, né? Aquela pergunta clássica. É bom que a primeira vez você vai atracado no instrutor, então você não precisa pular, né? Ele pula por você e você vai junto. Exatamente. E aí eu lembro até hoje, cara, eu peguei e subi no avião, assim, com o coração disparado, assim, muito nervoso, muito nervoso. Na hora antes de saltar, que abre a porta do avião, cara, que entra aquele ar gelado, você gela também, né? Então, o que eu estou fazendo na minha vida vindo saltar de um avião, né? E aí, quando chega na porta, cara, eu lembro até hoje, eu fechei o olho, tava me tremendo, assim, a hora que se jogou, deu uns 2, 3 segundos, eu lembro até hoje, cara, sensação boa, assim, de vento na cara, fiquei muito feliz, pousei e curti, assim, foi tipo uma virada de chave na minha cabeça. Isso foi quando? Foi setembro de 2019. Certo. Aí pousei, assim, cheguei no chão, eu mal conseguia, a gente foi almoçar depois, enquanto naquela época os vídeos ficavam prontos, né? Uhum. Mal conseguia ler o cardápio de tanta adrenalina, tudo, foi uma sensação boa. E falei, isso é uma coisa boa, eu acho que eu quero... Acho que eu quero repetir. Quero repetir, quero fazer depois. E aí, aquele dia, uma chave virou na minha cabeça. Eu vi o quão eu não estava me cuidando, o quão acima do peso eu estava, que eu não estava fazendo atividade física. E desde lá, eu comecei também na corrida, comecei a correr, comecei a fazer dieta, perdi peso, perdi desde a residência até hoje em dia cerca de 25, 30 quilos. E comecei também na corrida, comecei a correr bastante e voltei a fazer atividade física, como se tivesse alguma coisa adormecida dentro de mim. E aí, realmente, essa ocasião fez eu virar a chave. E você coloca esse dia como turning point, assim, que é o Sim. dia-chave, o Sim. D1. Veja, não assim, se me perguntarem, eu acho que é uma experiência que vale todo mundo passar, mas Entendi. não vão ser todas as pessoas que vão passar por essa experiência e virar essa chave, eu acho, sim, sabe? sim. Eu acho que é uma coisa que aconteceu especificamente comigo. Mas eu recomendo, assim, que todo mundo passe por uma experiência legal nesse sentido, que também sempre faça atividade física, sempre tenha válvula de escape aí durante a residência e durante o trabalho na medicina, né? Com É uma certeza. coisa que é muito importante para a saúde física e mental. Você estava no R3? No R4. No R4. No R4. Tá. Você continuou pulando ainda na residência? Sim, não, na residência não. Na verdade, o que aconteceu? Quando eu fiquei pensando, fiquei com aquilo na cabeça, eu acho que eu vou ver qual que é, fazer o curso, Sim. né? E aí eu ia fazer, minha ideia era terminar a residência em fevereiro e em março fazer o curso. Só que aí veio a pandemia. Tá. Então, efetivamente, eu fui começar a saltar em agosto de 2020, quando reabriu. Quase um ano... Quase um ano depois. Aí Entendi. fiz o curso, tudo, e hoje eu salto com bastante frequência. Eu vou 1 a 2 vezes por mês saltar, seja em Boituva, seja em Piracicaba, né? Eu me formei paraquedista em Piracicaba, que é o segundo maior centro de São Paulo. E depois fui saltar mais em Boituva. Atualmente eu tô com mais de 700 saltos, assim. Isso para quem, sei lá, nunca saltou e não tá acostumado, isso é bastante. Com isso você consegue saltar em outras cidades, assim, fora do país, não é? Acho que tem toda uma regulação, mas assim, só para dizer que isso é bastante coisa. Sim. E você vai, assim, você acabou de falar que vai 2, 3 vezes por mês, né? 1, 2 vezes por mês atualmente. E pula, 5 vezes por dia. Então, é um número que vai crescendo exponencialmente, né? Bastante. E assim, gente, tem muito mito em relação ao paraquedismo, em termos de ser uma coisa totalmente insegura, Sim. né? Mas, assim, tem vários dispositivos de segurança e lógico, é um esporte radical, você está jogando de um avião, mas é relativamente seguro. Eu pessoalmente, eu me machuquei mais jogando handball do que saltando, né? Handball que é um esporte muito violento também, né? Tem potencial de lesão
Tem bastante contato, é um esporte bem agressivo, mas tomando as devidas precauções, é um esporte que é relativamente seguro, o paraquedismo. Tá. E atualmente, como eu falei, estou com 700 saltos, uso como válvula de escape mesmo, Sim. e é bem divertido. Atualmente salto em grupo, com mais gente, eu já tenho licença para saltar em outros lugares, consigo... Eu já sou instrutor básico também, então consigo... Consegue dar aula. Não dá aula, assim, mas dá instrução para paraquedistas já formados, né? Entendi. Então, o curso, como é que funciona? Você faz 7 saltos, né? Você tem que ser aprovado nesses 7 saltos, então cada salto tem seu requisito para progredir. E aí você terminou, você se forma paraquedista aluno em instrução. E até o 25º salto, cumpridos vários requisitos, você continua aluno em instrução e depois você vira categoria A, categoria B, categoria C, categoria D. É um negócio bem regulado, Isso. né? Tem categoria D 500 saltos, né? E aí, conforme você vai evoluindo de categoria, você pode saltar com ventos com velocidades mais altas. Você pode, por exemplo, saltar com câmera. Tem várias liberdades que você consegue adquirir a partir de um certo número de saltos. Deixa eu te perguntar uma coisa, assim, até vendo isso por outro ângulo. Eu imagino que a maior parte dos nossos ouvintes tenha uma válvula de escape, mas que a maior parte não seja um esporte radical, um esporte assim, que tenha entre algumas aspas, um alto grau de periculosidade. Você é casado? Você namora? Você tem alguém tipo, que mora contigo? Essa pessoa, como é que ela encara você 2 vezes por mês se atirar de um avião e... enfim... Então, isso é bem difícil, né? As pessoas que não são paraquedistas não estão muito inseridas no meio e não conseguem entender o que a gente sente, como que é o ambiente. Tem um senso de comunidade grande também. Então, por exemplo, você vai surfar na praia, você tem ali toda a comunidade de surfistas, por exemplo. No paraquedismo não é diferente, né? Sim. Então, há uma certa dificuldade de entendimento de quem está de fora desse ambiente. Isso é claro, né? E lógico que no começo rolou conflito, não tem como não rolar. Atualmente eu namoro, vai completar agora 6 anos em julho, né? A Gabriela, um beijão pra ela. Ela é endocrinopediatra, já fez algumas participações no Papo de Clínica, inclusive. E no começo é muito difícil, mas depois, aqui no começo também, você acha que tudo, vou fazer tudo, tem aquela admiração inicial pelo esporte, mas depois você vai se acostumando e você tenta colocar isso na sua vida de forma balanceada, não é tudo paraquedismo, então o importante também é você saber fazer isso de forma balanceada e não deixar que esse hobby vire uma coisa única na sua vida e prejudique a sua vida profissional, seus relacionamentos. Sim, com certeza. Então, isso saber ter esse balanço é difícil no começo, mas é uma coisa importante e necessária também. Entendi. E, assim, de curiosidade, na tua vida médica, você acha que esse hobby teve alguma influência na maneira como você lida com as tuas relações interpessoais, na maneira como você se porta no hospital, se isso mudou tua visão de situações estressoras, alguma coisa assim? Eu imagino que você passe a ver a vida com, não sei, uma outra lente, se expondo a uma situação dessa com tanta frequência, sabe? Você acha que isso teve alguma influência no teu dia a dia? Cara, eu acho que assim, a primeira coisa que eu sempre digo, eu acho que a gente tem que ser muito agradecido pela vida que a gente tem, né? Acho que a maioria dos nossos ouvintes são pessoas saudáveis, que não têm nenhum problema grave de saúde, que não precisam ir com frequência ao hospital, que conseguem ter um relacionamento, conseguem fazer suas atividades, conseguem ir num restaurante, comer uma comida, né? Então, a primeira coisa quando você participa desse tipo de esporte é ser muito agradecido por tudo que você tem na sua vida, né? E aí, quando você vê, por exemplo, eu trabalhei durante muito tempo numa grande UTI oncológica aqui em São Paulo. E aí você via pessoas da nossa idade, né, ou até mais novas, com cânceres gravíssimos, avançados, totalmente dependentes, tendo internações recorrentes, ficando muito tempo internadas e não conseguindo ter essa possibilidade de ter uma válvula de escape, de ter um tempo de lazer. Então, a primeira coisa é essa. E a segunda coisa, eu acho que também acaba sendo coisas paralelas, né? Então, no paraquedismo, em alguns momentos, tem que ter tomada de decisão rápida. Sim. E na medicina, na terapia intensiva também. Qual que é a diferença? Que na terapia intensiva, você está tomando decisões rápidas pela vida dos outros.
E no paraquedismo você está tomando decisões rápidas pela sua própria vida. Então, eu tive uma situação, quando eu estava com 170 salas, que eu tive uma pane, o mau funcionamento do paraquedas principal bem grave. Tá. E eu tive que tomar uma decisão rápida, em questão de segundos, do que eu ia fazer. E era uma decisão literalmente de vida ou morte. Né? E aí você também passa a ter um De vida ou morte, lê-se. Se você errar, acabou. Daqui a 30 segundos... ou se machucaria muito, Sim. ou o desfecho seria pior, entendeu? Uhum. E aí, com esse tipo de tomada de decisão, acho que você também consegue enxergar as coisas mais claras e ter uma tomada de decisão também mais rápida e mais prudente até na medicina. Porque, querendo ou não, não é você que está ali, é um outro paciente. Então, as coisas ficam mais fáceis de enxergar, mas ajuda bastante assim. E o terceiro ponto que eu acho é que, cara, depois quando eu salto, no dia seguinte, meu estresse está praticamente zero. Eu consigo trabalhar e ir para o trabalho tranquilo, assim, mesmo sabendo que vai ser um dia puxado. Então, ajudou muito nesse sentido também. Entendi. E até pegando esse gancho que você falou, como isso influencia no teu trabalho, hoje você está trabalhando bastante na Medway aqui, como no Papo de Clínica. E qual que é a proporção ideal que você tem, assim, para hobby, trabalho? Tipo assim, para cada uma semana que eu trabalho, 2 semanas que eu trabalho, eu vou pular 2, 3 dias. Eu preciso disso tantas vezes para eu conseguir funcionar bem. Para, tipo, tu está me fazendo bem e eu conseguir exercer minhas outras funções. Você tem mais ou menos um tempo, normalmente, que você tem que saltar? Cara, uma vez por mês eu acho ideal. Tá. Eu não faço, minha vida não é só paraquedismo, tá? Eu faço tem outros hobbies também. Eu gosto bastante de sair para comer, gosto bastante de assistir filme. E tem uma regularidade bem mais frequente também de outros esportes, como, por exemplo, corrida e academia, né? Então, a corrida, ela é um esporte que não dá para você praticar uma vez por mês, não existe. Você precisa ter uma prática regular. Uma regularidade, sim. E, inclusive, senão você pode se machucar. E é bem desafiante, assim, porque é um esporte que no começo é extremamente desprazeroso, né? Então, quando eu tomei essa decisão lá em setembro de 2019, que é começar a correr, que é mudar de vida, cara, os 2 primeiros meses foram terríveis, assim, bolhas no pé, você não se adapta aos tênis, cansaço, desânimo, os primeiros quilômetros, quando você tá com aquele pace ali horrível, são terríveis, assim. E aí depois você começa a correr, se acostumar, só que aí você fica meio que naquela situação, que se você decidir meio que abandonar e não ter essa regularidade, você começa a ter um pior desempenho e começa a voltar às dificuldades que você tinha no começo do esporte. Sim. E, por outro lado, também se você corre demais, tem risco de lesão, então você tem que saber dosar também. Tudo na vida, pessoal, sempre falo isso, é moderação, tá? Então não adianta nada você querer, vou perder 15 quilos em um mês, vou correr 2 horas todo dia, que você vai se machucar. E isso para o paraquedismo também é a mesma coisa. Se eu pegar assim, vou todo final de semana saltar e vou simplesmente ignorar minha questão laboral, ou até mesmo a corrida, porque querendo ou não, quando você vai saltar, você não vai conseguir correr no mesmo dia, porque é um negócio extremamente cansativo. Sim. E paraquedismo não dá para você manter um desempenho aeróbico como tem numa corrida. Então, você vai ter uma piora no seu desempenho esportivo, uma piora na sua questão de estamina, de conseguir resistir, por exemplo, a uma corrida um pouquinho mais longa. E você também, com certeza, vai ter prejuízo no trabalho. Então, tem que saber equilibrar, não dá para simplesmente pegar e ignorar a vida profissional, né? Lógico que todo mundo pensa numa vida, vou pegar e vou viajar 6 meses, 12 meses, não vou trabalhar, mas o trabalho também ele tem que trazer felicidade, tem que trazer um reconhecimento e uma sensação de prazer, sabe? Senão não vale a pena. Na minha opinião, acho que tem que equilibrar bastante as coisas. Entendi. Eu imagino que até para a longevidade da profissão, né? Acho que a medicina, em relação a outras profissões, historicamente é uma profissão muito longeva. Então, a gente tem médicos que estão praticando desde que se formaram com seus 25 anos, 30 anos, às vezes um pouco menos, um pouco mais, que praticam medicina até 70, 75 anos, e para você fazer isso, sem uma válvula de escape é completamente inviável. Sim. Tu te enxergas praticando medicina até o fim da tua vida? Durante quanto tempo mais? E você acha que essas válvulas de escape, esses hobbies, eles têm uma relação próxima com isso? Tipo assim, quando você parar de ter o estresse de trabalhar em UTI e de estar lá todo dia com pacientes muito graves, você acha que você vai
desencanar um pouquinho de saltar? Ou você acha que agora não tem mais jeito, vou saltar para o resto da vida até eu ter 50, 60 anos de idade e... enfim. É difícil saber, né? Handball, por exemplo, praticamente não treino mais. Sim. Eu parei de treinar. Então, acho que a vida tem essa questão de fases também. Uhum. Eu acho muito difícil responder essa pergunta agora, mas eu me considero numa situação mais de equilíbrio com o esporte. No começo, eu tinha mais vontade, mais vezes. Agora eu tô num equilíbrio bom, assim, sabe? E é bastante gratificante, assim, você ir treinando. Vira um esporte mesmo. No começo você tem muito medo de saltar, você ainda tá com aquele receio de que, e se não abrir? E depois você vai se acostumando, vendo que é relativamente seguro e você enxerga aquilo como um esporte mesmo. Então, se desenvolve nas técnicas de voo, nas técnicas de posicionamento corporal, você aprende a pousar melhor o paraquedas também. Então, tem vários benefícios nesse sentido. É muito difícil responder essa pergunta. Vou te dar um exemplo. Eu acho que se eu não tivesse virado essa chave em 2019, eu ainda estaria obeso, ainda estaria estressado, trabalhando demais, sabe? Uhum. E eu dou exemplo mesmo aqui de próprios amigos meus que eu conheço e familiares que seguiram esse caminho e não tiveram um desfecho bom. Eu vou dar um exemplo que, por exemplo, o meu pai, ele trabalhou em banco durante muitos anos, né? Trabalhava de segunda a sexta, aí das 8 da manhã até as 10 da noite, às vezes saía até mais tarde, e tinha final de semana que também trabalhava, ia viajar, fazer reunião de negócio. Era obeso, tabagista, não cuidava da saúde. Qual que foi o resultado? Com 45, 46 anos, quase infartou. Precisou mudar a vida, precisou parar de fumar, precisou perder peso. Saiu do emprego, abriu foi para um emprego muito mais tranquilo. Uhum. Então, você imagina, né? Você precisa chegar a esse ponto? Eu fico pensando. E aí, eu sou muito grato de ter tido essa percepção com menos de 30 anos, antes dos 30 anos, e saber equilibrar, cara. Hoje eu tenho a plena consciência de que vale muito mais a pena você ganhar um pouco menos de dinheiro e poder ter mais tranquilidade, trabalhar ali suas 40 horas semanais. Acho que tá de ótimo tamanho, assim. Eu não me vejo trabalhando mais 60, 70, 80 horas semanais, não. Acho que é totalmente improdutivo e totalmente estressor. Entendi. E aí, passando também aqui para um lado até um pouco mais pessoal, tendo em vista todas essas mudanças que a medicina trouxe para a tua vida, tanto no sentido de te adoecer até 2019, fazer com que você tivesse que ter uma guinada, uma mudança assim, 180 graus na maneira como você enxergava a tua vida daí para frente e em como você tá, enfim, tendo essa vivência desde que se formou, trabalhando numa UTI oncológica, vindo trabalhar depois no Papo de Clínica, na Medway, que mesmo você sendo médico, é um trabalho que ele é um pouco menos médico e um pouco mais outras coisas. Hoje em dia, você diria que você gosta de ser médico? Vivendo tudo isso, você acha que você, assim, praticar medicina é uma coisa que te dá prazer? Sim, eu gosto bastante, inclusive eu sou bastante agradecido por isso, porque eu tenho vários amigos que, para eles, trabalhar é um fardo. Uhum. E que eles ficam pensando, putz, será que realmente eu queria ter sido médico? Será que eu não queria ter feito outra coisa? E aí eles já estão na situação já mais velhos, com quase 40 anos, e aí já está numa situação bem difícil. Você pegar e decidir que você vai começar do zero e fazer outra faculdade, por exemplo. Uhum. Eu, felizmente, para mim, nunca foi um problema a questão da decisão em relação à medicina. Sempre foi muito claro para mim. Eu tive outros problemas de decisão. Uhum. Então, decisão em termos de, será que realmente eu quero ter um relacionamento sério, quero casar e ter filho, por exemplo? Isso foi uma coisa que eu sempre pensava e que sempre ficava remoendo na minha cabeça, né? Será que realmente vale a pena trabalhar 70, 80, 90 horas semanais? Será que vale a pena realmente eu querer ser o professor de não sei das quantas de tal lugar? Uhum. Então, são coisas que você vai refletindo ao longo da sua carreira e vendo o que faz sentido e o quanto você tem que sacrificar por aquilo ou não. E se de fato em 2019 eu tive essa questão dessa chave que me ajudou a enxergar algumas coisas melhor em relação a isso, agora esse ano passado, em 2023, também uma coisa que me ajudou muito e que eu inclusive recomendo aí quem está ouvindo a gente que faça, se tiver qualquer questão em relação a isso, questão em relação a decisões de vida pessoal, em relação a incertezas, foi psicoterapia. Eu acho que foi extremamente importante. Assim, eu felizmente, eu nunca tive nenhum diagnóstico psiquiátrico a ponto de ter que tomar alguma medicação, mas eu tinha muitas dúvidas, muitas incertezas em relação à minha vida e com 6 meses de psicoterapia eu já tenho muita segurança. Me tornei uma pessoa mais madura emocionalmente, em termos de relações interpessoais também, em me enxergar melhor.
Então, eu acho que isso é um ponto importante também, você também saber dedicar um tempo à sua mente em você refletir e saber efetivamente se o caminho que você está trilhando é realmente aquilo que você quer e aquilo que é melhor para você e também para quem está próximo que realmente faz sentido na sua vida, sabe? Eu acho que foi bastante importante. Eu acho que isso é muito importante. Às vezes a gente encara a válvula de escape, hobby, como uma coisa que a gente usa para sair 100% do que é a nossa carreira, do que é a nossa vida de trabalho e como separando como se fossem dois mundos. Pelo que você falou, os teus hobbies te ajudaram muito a ter uma qualidade de vida assim, melhor e estar bem consigo mesmo, mas de estar bem para você conseguir trabalhar e exercer a tua função adequadamente e gostar de fazer isso, né? Assim, na minha vida, no período que eu estava fazendo residência, que foi acho que o meu período com o meu humor mais deprimido, que eu estava mais para baixo, era um período que eu não tinha nenhum hobby. E eu só conseguia acordar todos os dias e, assim, pensar, eu tenho que voltar para o trabalho. E aí, eventualmente, você entra em burnout, eventualmente você entra num ciclo que nem o que você está se propondo a fazer está te causando benefício e você também não consegue fazer isso direito, né? Acho que esse é um ponto, assim, crucial de você ter algum hobby, de você ter alguma válvula de escape para uma carreira que é tão intensa como a nossa, né? E para você efetivamente conseguir gostar do que você está fazendo, né? Você se enxerga a longo prazo praticando medicina durante quanto tempo ainda? Você acha que você vai fazer isso até os 40, até os 50, até Eu os acho que, 60? sinceramente, enquanto eu tenho... Hoje, o que eu penso, enquanto eu tiver capacidade de trabalhar, eu tenho vontade de exercer a medicina, mas não precisa ser necessariamente na assistência. Sim. Então, por exemplo, esses próximos meses eu vou dar uma pausada na assistência. Eu vou... Agora você está praticamente no papo e na Medway, né? Isso, eu tô só aqui, a ideia é nos próximos meses ficar só aqui, depois vamos ver como é que vai ser. Vamos ver se eu vou sentir vontade de voltar. Para mim foi difícil tomar essa decisão. Eu sempre me enxergava na faculdade como médico assistencial. Full time. Full time. Então, passando visita nos pacientes na UTI, entubando, passando catéter central, conversando com os familiares. Para mim sempre foi isso. Uhum. E aí eu vi que estava tudo bem, por um tempo não fazer isso. Então, eu estou bem confortável com essa decisão, bem tranquilo em relação a isso. E eu me vejo fazendo medicina, e eu digo, medicina pode ser da parte assistencial, mas pode ser na parte educacional, na parte administrativa também, tem vários ramos. Isso é uma grande vantagem que o médico muitas vezes não enxerga. Ele fica limitado à questão assistencial e não enxerga que ele pode, por exemplo, se sentir realizado fazendo questões de educação médica, então dando aula, né, tendo contato com o aluno. Isso é muito legal, isso vale muito a pena. Sim, então, no momento, eu estou bem confortável em relação a isso, pretendo praticar medicina em todos os ramos que ela abrange, até quando eu puder trabalhar. Eu acho que uma das coisas que também você ter uma válvula de escape hobby fora da medicina te traz é a noção de que existe mundo, né? Fora da medicina, existe vida fora do hospital, as coisas estão acontecendo lá, pessoas, enfim, têm outros objetivos, outras perspectivas, enfim, querem fazer outras coisas da vida. Às vezes a gente fica tão enfornado dentro de um consultório, uma UTI, que para você ter essa noção, às vezes isso se perde um pouquinho, né? Sim. E assim, na minha visão, o médico ele tem dois problemas, assim. Primeiro problema é quando você vai num social de médico, o que se fala? Só sobre medicina. Não se fala sobre outros assuntos, não se discute história, não se discute esportes, é bem complicado, assim, né? E na minha visão, o que tem acontecido muito recentemente é uma ultra especialização do médico. Então, às vezes, o cara não é nem mais médico. Ele é, por exemplo, nada contra, tá? Vou dar um exemplo, o cara é, vamos supor, endoscopista. Certo. Então, ele só sabe da especialidade dele, da endoscopia. Ele não sabe dos outros ramos da medicina, ele não sabe, muitas vezes, falar sobre esporte, falar sobre história, falar sobre política, falar sobre religião. Ele é um personagem plano. Sim, ele é uma pessoa que é ultra especialista naquele assunto, mas que tem uma dificuldade muito grande de conversar sobre outros assuntos na mesa, assim. Uhum. E isso, para mim, gera um empobrecimento intelectual, no sentido de que a pessoa ela tem que ter um entendimento do mundo, tem que também refletir sobre si, refletir sobre o que está em torno dela, refletir sobre as pessoas que estão que estão próximas delas, né? Porque senão vira isso, sabe? O médico vira um ser ultra especializado e um ignorante, assim, desculpe a utilização das palavras, mas um ignorante em outros termos. Entendi. Bem, meu querido, você quer deixar
alguma mensagem final para os nossos ouvintes? Você quer, sei lá, se fosse resumir a conversa que a gente teve aqui, o que você diria para quem está ouvindo a gente aqui? Então, galera, assim, não se deixem levar aí apenas pelo trabalho, sabe? Não vale a pena, mas eu tô ganhando 50, 60 pau por mês. Putz, mas com que qualidade de vida? Você está conseguindo até gastar e usar esse dinheiro, né? Então, pensa com carinho, vamos ver se realmente é isso, né? Trabalhar 80, 100 horas semanais, sem fazer atividade física, sem comer direito, sem ter um hobby, né? Porque senão depois a vida cobra, né? Não tem jeito. Né? E pode cobrar cedo, como aconteceu comigo, eu já estava com 115 quilos, já estava meio burnoutado, como aconteceu com meu pai, que quase infartou com 40 e poucos anos, e como a gente vê muitas vezes, às vezes são coisas que acontecem imediatas, né? Uhum. Então você tá lá, trabalhou 120 horas na semana, foi lá dirigir, pegou o carro, dormiu no carro e bateu e se machucou, sabe? Teve prejuízo financeiro. Então tem que saber reconhecer os sinais de excesso de trabalho, tem que saber ter essas válvulas de escape que são extremamente importantes. Fechou. Muito obrigado por ter aceitado o convite, ter tido essa conversa aqui comigo. Queria lembrar, galera, sigam o Papo de Clínica no Instagram, sigam o nosso podcast aí nas plataformas de áudio e lembrar também, galera, que isso aqui é uma parceria com a Medway, melhor curso pré-residência, seja para o R1, seja para o R3 e principalmente para você que está focado aí no estado de São Paulo. Beleza, galera? Beijo grande, até a próxima. Valeu, galera. Até a próxima. Um abraço. Valeu.